Bem-vindos ao Direitos das Crianças em 30 Minutos. Eu sou Eduarda Castro, da Ajuda a Ajudar, a associação que promove a defesa dos direitos das crianças. Esta entrevista pertence a uma série de entrevistas realizadas a personalidades relevantes na nossa sociedade e no mundo, porque neste caso é mesmo também no mundo, na defesa que entendem a sua como missão a defesa dos direitos das crianças. Tem como propósito a celebração dos 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e 30 anos da sua ratificação por Portugal. Para além deste propósito comemorativo, também aproveitamos para sensibilizar e informar todos aqueles que nos assistem nos direitos das crianças. Para esta entrevista, temos a doutora Marta Santos Pais, uma personalidade incontornável a nível mundial na defesa dos direitos humanos e, em particular, na defesa dos direitos das crianças. Celebrar a Convenção sobre os Direitos das Crianças e contar com o seu testemunho, doutora Marta Santos Pais, é uma honra para quem nos assiste e uma honra para nós a ajudar. Muito obrigada. Eu passo a apresentar a fazer uma breve apresentação da doutora Marta Santos Pais. Presentemente, a doutora Marta Santos Pais é comissária do projeto Nunca Esquecer, Programa Nacional em torno da memória do Holocausto. Advogada, exerceu como professora universitária, conselheira jurídica sénior para os direitos humanos no Gabinete de Direito Comparado, membro da Comissão Portuguesa para a Promoção dos Direitos Humanos e a Igualdade, membro do Comitê Científico do Centro Internacional da Criança em Paris, diretora do Centro de Pesquisa Inocenti da Unicef em Itália, diretora de Avaliação Política e Planeamento da Unicef. Foi também relatora da Comissão dos Direitos da Criança e vice-presidente da Comissão Coordenadora de Políticas para a Infância do Conselho da Europa. Também foi conselheira especial do Estudo das Nações Unidas sobre a Violência contra as Crianças e do Estudo Marshall sobre o Impacto dos Conflitos Armados em Crianças. Participou na elaboração de muitos tratados internacionais de direitos humanos, incluindo o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, o Protocolo do Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos visando a abolição da pena de morte, da Declaração sobre os direitos e a responsabilidade dos indivíduos, órgãos e grupos da sociedade de promover e proteger os direitos humanos e liberdades fundamentais, Declaração sobre os direitos das pessoas pertencentes a minorias nacionais e étnicas, religiosas e linguísticas, Declaração sobre a proteção de todas as pessoas contra desaparecimentos forçados. Exerceu durante muitos anos e com especial relevância no Conselho das Nações Unidas, nas Nações Unidas, foi representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a Violência contra as Crianças e fez parte do Grupo das Nações Unidas para a redação da Convenção sobre os Direitos da Criança e dos seus protocolos facultativos. Convenção essa que celebramos. Doutora Marta Santos Pais, o meu muito obrigada, o meu agradecimento e é uma honra. Isto é um pequeníssimo resumo da sua missão no mundo pelos direitos das crianças e os direitos humanos. Muito obrigada. Muito obrigada por essa apresentação tão simpática. Oh, nada de simpático, foi pouco. Mas para o tempo que achei que isso seria inevitável, fazer esta citação. Doutora Marta Santos Pais, como já disse, celebramos aqui os 31 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança e a senhora doutora foi uma interveniente fundamental na elaboração da mesma. Eu peço-lhe, por gentileza, se poder partilhar connosco todos aqueles desafios, inquietudes desse grupo que liderou e que redigiu a Convenção. Podia partilhar connosco? Muito obrigada. É sempre um momento muito de grande entusiasmo quando nós recordamos a preparação da Convenção,
porque podemos pensar nas 3 décadas que se seguiram e nas extraordinárias mudanças e reformas que foram promovidas em todo o mundo, em países que nunca tinham aderido a direitos humanos, que nunca tinham pensado que era importante dar uma atenção distinta à criança, qualquer que fosse o regime político ou o contexto económico, social, cultural ou outro. Portanto, eu fico muito feliz de estar convosco e gostava de sublinhar que, além dos aniversários que foram mencionados, da adoção da Convenção pela Assembleia Geral das Nações Unidas e pela sua ratificação por Portugal, que foi dos primeiros países, de facto, a considerar-se vinculado pelas disposições da Convenção, este ano nós também celebramos 30 anos da entrada em vigor da Convenção a nível internacional. Portanto, é também esse um aniversário importante e eu acho que há tão poucos dias em que nós dizemos parabéns, crianças deste mundo, que este é um momento muito alegre para o fazer. A Convenção demorou 10 anos a ser promovida e já isso indica que foi de facto um processo longo e difícil. Mas antes de mais eu gostava de recordar que a ideia de haver uma Convenção na realidade tinha começado muito antes. Durante a Primeira Guerra Mundial, dado o impacto dramático sobre as crianças, em razão do conflito e da destruição que teve lugar na Europa, houve grandes defensores dos direitos da criança que consideraram que era fundamental desenvolver no seio da Sociedade das Nações um texto que fosse vinculativo para todos os países. Infelizmente essa ideia não vingou, ou seja, vingou em 1924, foi adotada uma declaração, mas que ficou muito aquém daquilo que era esperado, porque sendo declaração, obviamente, não impõe obrigações jurídicas aos Estados, e a verdade é que a Segunda Grande Guerra veio mostrar como não era muito eficaz. Mas também é interessante recordar que quando as Nações Unidas começaram o seu trabalho, uma das primeiras ideias foi justamente desenvolver, ao mesmo tempo que se investia numa Declaração Universal dos Direitos Humanos, que veio a ser adotada em 1948, como sabemos, que houvesse uma convenção específica sobre a criança que pudesse completar o que estavam a ser as disposições da Declaração Universal. Essa ideia também não vingou ainda nessa altura, veio a ser adotada uma declaração em 1959, mais uma vez, sem força vinculativa. Portanto, quando em 1976 os Estados na comunidade internacional decidiram dedicar um ano especial à criança e promulgar o Ano Internacional da Criança em 1979, surgiu de novo a ideia de relançar a proposta de uma convenção sobre os direitos da criança. Foi apresentado um projeto pela Polónia, aliás com grande tradição de defesa dos direitos da criança, mas quando foi apresentada essa ideia, a verdade é que estávamos no auge da Guerra Fria e, portanto, isso constituiu um grande desafio. Porquê? Havia 2 blocos, como alguns de nós nos recordamos, com ideias extraordinariamente diferentes, uma confrontação política muito forte e a visão dos direitos humanos era completamente distinta. Enquanto os países do grupo ocidental consideravam que as liberdades fundamentais, a liberdade de opinião, de expressão, de associação, eram um património que era importante preservar, os países do bloco soviético consideravam que, antes de pensar nessas liberdades, era fundamental garantir que as pessoas tinham condições de vida adequadas e, portanto, a nutrição, a habitação, a saúde, a educação, eram, para este grupo, as prioridades a promover. Portanto, os primeiros anos da Convenção, de facto, refletiram estas 2 visões contraditórias e tão diferentes e divergentes. E só em 1987 é que nós começamos a ver alguma abertura. Eu lembro-me que, até essa altura, as delegações não se sentavam em conjunto. Qualquer delegação do Bloco de Leste não se aproximava do Grupo Ocidental e vice-versa. Portanto, promover uma negociação convergente era extraordinariamente difícil. Mas a criança tem sempre esse poder de criar pontes, não é? E, portanto, a partir de 87 e, sobretudo, de 88, nós começamos a ver uma atitude completamente nova e começamos, sobretudo, a ver a oportunidade de apresentar propostas em conjunto. Eu lembro-me que, em nome de Portugal, apresentei
com a República Democrática Alemã, por exemplo, a proposta para que nenhuma criança pudesse ser sujeita à pena de morte. Com a União Soviética foi apresentada uma proposta para que as crianças que estivessem em instituições de proteção ou de saúde tivessem uma avaliação periódica das suas condições e da necessidade de estarem institucionalizadas. Com a Venezuela, enfim, todas as disposições da Administração da Justiça Juvenil foram propostas em conjunto, com a Argentina sobre crianças desaparecidas. Portanto, criou-se nessa altura, de facto, uma convergência e um ambiente completamente diferente. Isso veio, sem dúvida, ajudar. Agora, eu quando penso o que é que mudou, eu penso que há alguns fatores que foram extraordinariamente importantes. O primeiro destes fatores foi o facto de uma forma completamente inovadora, comparativamente aos tratados anteriores, começámos a ter a participação de países do norte, do sul, do oeste e do oeste. E traziam experiências muito diferentes e ambições muito diferentes, percepções muito diferentes da criança e da sua proteção. E, ao mesmo tempo, as delegações começaram a integrar não somente os diplomatas que iam defender a posição política do seu país, mas pessoas que conheciam as questões da saúde, as questões da educação, as questões da proteção, as questões relacionadas com a colocação de crianças em instituições. E, portanto, essas pessoas trouxeram a voz da realidade, o que foi extraordinariamente importante. Segundo fator decisivo foi o facto de as agências das Nações Unidas começarem a contribuir para a redação da Convenção. E, obviamente, que estando presentes no terreno, sobretudo a Unicef, que estava em 160 países, foi muito, muito útil para ir refletindo. Isto não funciona na prática. Essa ideia pode ser muito bonita, mas é teórica, e é importante verificar que as coisas podem caminhar a favor da criança. E, finalmente, participou a sociedade civil. Portanto, houve fatores extraordinariamente decisivos que nos ajudaram. E, claro que para Portugal foi muito importante esta participação, e há 3 razões fundamentais, a meu ver. A primeira foi o facto de nós termos saído, obviamente, da instituição de um regime democrático. Tínhamos uma Constituição que por muitos é considerada das melhores do mundo, se não a mais perfeita e a mais exigente. Tínhamos procedido, como muitos de nós nos recordaremos, grandes reformas da legislação em Portugal, também sobre os direitos da criança, na altura todos dizíamos direitos dos menores, sobre as instituições para a sua proteção, etc. Portanto, havia no direito da família, em qualquer contexto, nós tínhamos uma experiência que foi muito útil para informar a redação e foi muito bem recebida em muitos contextos. Mas, em segundo lugar, foi também extraordinariamente importante o nosso posicionamento político e geoestratégico. Portugal, por natureza, é uma ponte. Não é? É uma ponte com os países de língua oficial portuguesa, portanto foi muito fácil colaborar estreitamente com Moçambique e Angola, com o Brasil, sobretudo estes 3 países foram extraordinariamente ativos, mas abriram portas para que a nossa colaboração com a América Latina e com a África também fosse algo de muito natural. Portanto, a nossa colaboração, por exemplo, com a delegação do Senegal, que teve um papel decisivo, foi algo inquestionável e muito efetivo nos resultados alcançados. Portanto, a posição portuguesa geoestratégica foi decisiva. E a terceira razão, para mim, é o facto de, ao estar presente e escutar tantas ideias fundamentais, nós trouxemos novas ideias também para Portugal e demos-nos conta que havia áreas em que o nosso quadro normativo tinha lacunas ou devia ser melhorado. Por exemplo, nós não tínhamos uma legislação sobre adoção internacional na altura e trouxemos os princípios da Convenção para informar a legislação que veio a ser adotada no nosso país. Portanto, foi um enriquecer português, mas foi a possibilidade de enriquecer um processo exterior. E a celebração da Convenção, obviamente, faz-nos recordar com muito entusiasmo esses momentos em que os pontos foram possíveis e que havia tanta esperança. Quando foi adotada em 1989, foi adotada poucos dias depois da queda do Muro de Berlim. Enfim, havia um ambiente no mundo tão diferente daquilo que nós encontramos hoje e, portanto, foi extraordinariamente gratificante ser parte desse processo, que para mim foi o mais entusiasmante, apesar de participar em muitos outros semelhantes, mas de facto me marcou para a vida, para a vida.
E é um marco para nós também contar, não é, com uma pessoa como a doutora Marta Santos Paz nesta elaboração. Doutora, eu avançaria um bocadinho, é muito interessante e muito, muito, muito bom ouvi-la. Eu passaria para a segunda questão que lhe colocaria de uma forma muito simples. A criança, na convenção, nós olhamos para a criança de um modo diferente. Entendemos a criança como um sujeito de direitos. Isto traduz-se em quê, doutora Marta Santos Paz? Ora bem, essa é uma das dimensões essenciais da Convenção, que mais uma vez tinha sido preconizada anteriormente, mas não tinha sido refletida. A Convenção reconhece naturalmente que a criança é um ser vulnerável e dependente, necessita de ser protegida, acompanhada, aconselhada para poder desenvolver-se, para crescer com saúde, para ter acesso a uma educação de qualidade. Portanto, o papel da família e do Estado são fundamentais. Mas, ao mesmo tempo, nós temos de reconhecer que a criança não está no hall de espera da vida para começar, por ato de magia, a ser um cidadão responsável a partir do momento em que, magicamente, uma vez mais atinge a maioridade. E, portanto, a mensagem da Convenção é que a criança não é o futuro, a criança é o presente. A criança não há de ser, a criança é. A criança é um sujeito hoje em dia. E há muitas disposições na Convenção que refletem essa nova perspectiva. Seguramente que uma das mais importantes é o artigo 12, que reconhece não só a liberdade de opinião da criança, reconhecida a qualquer outra pessoa, mas a necessidade, a obrigação de ter em conta, de respeitar as opiniões da criança, ou seja, de valorar até que ponto podem ser tidas em conta e qual é o impacto que tem nas decisões que nós temos de tomar, e em qualquer processo, em qualquer decisão, em qualquer contexto, a criança, nós não podemos assumir que interpretamos o desejo e a ambição e o sonho da criança, mas temos de escutar para influenciar as nossas decisões. Portanto, isso obviamente que foi extraordinariamente importante. E por isso mesmo também outras disposições vêm requerer que a criança seja informada dos seus direitos, seja informada e acompanhada. Por exemplo, quais são as instituições onde a criança que é vítima de maus tratos se pode dirigir e o que é que pode esperar? Quem é que está preparado para acompanhar? Quem é que pode garantir que não vai sofrer represálias? Essa capacidade é obviamente extraordinariamente importante para a criança. Por isso, a criança não é um ser do amanhã, é um ser do hoje, não é um beneficiário passivo dos serviços, é um parceiro, um agente de mudança e um cidadão de corpo inteiro. E essa é a ideia mais revolucionária da Convenção, realmente. E no início, mesmo no momento da sua redação, eu não acho que nós tínhamos tido a visão das consequências a que isto poderia levar. E ao longo dos anos temos visto como o papel protagónico da criança nos tem forçado a reconhecer a sua influência. E muito brevemente eu vou-lhe contar uma história muito pequenina. Há poucos anos, num país nórdico europeu, estava a ser reformulado ou ponderada a reformulação do código que falava dos direitos da criança. E foram reunidos os melhores juristas, foram trazidos à mesa de trabalho os psicólogos, trabalhadores sociais, as pessoas ligadas à área da educação e da saúde, e criou-se, obviamente, um projeto da melhor qualidade, extraordinariamente detalhado e muito perfeito para um adulto. E, de repente, houve o bom senso de perguntar aos mais novos o que é que eles achavam daquele projeto. E, apesar do esforço de ler todas as disposições previstas no projeto, as crianças chegaram ao fim e houve uma mensagem que resultou de todas elas, sem hesitação. Está muito bonito, está muito completo, mas esqueceram-se do mais importante. E as pessoas disseram, coitaditos, não percebem, não é? Vem agora dizer quem são eles para nos dizer, nós, os peritos. Mas então tentaram dar-lhes uma hipótese. Então me expliquem lá o que é que faltou. Não há nenhum momento em que tenham dito que a criança não tem direito ao amor. E, no entanto, o amor é tão fundamental, não é verdade? Portanto, eu podia dar milhares de exemplos, mas a forma como a criança vê o mundo em que se insere, que é uma parte, de que é cidadão ativo, é fundamental para melhorar a nossa forma de antecipar
a construção de um mundo melhor para todos, e não podemos, de facto, esquecê-lo. E a Convenção trouxe essa enorme oportunidade para as crianças e para todos nós. Doutora Marta Santos Pais, a doutora Marta falou nesta sua resposta, na segunda resposta, falou de muitos princípios fundamentais que alicerçam a Convenção. Doutora Marta Santos Pais, podemos falar um pouquinho mais sobre princípios como o da não discriminação, o princípio do desenvolvimento, o princípio do respeito pela opinião da criança, que a doutora Marta Santos Pais tanto bem falou há bocadinho, e o princípio do interesse superior da criança. Pode falar-nos um bocadinho sobre a importância e a concretização destes princípios e destes valores na nossa sociedade? Ora bem, esses princípios são a trave mestra da Convenção. E são o núcleo duro da Convenção. Eu acho que para qualquer pessoa que não está envolvida nos direitos da criança, se quiser entrar neste âmbito, olhando estes 4 princípios, capta a alma da Convenção. E é muito interessante porque, se a gente vir como eles estão apresentados na Convenção, de facto, eles não estão sequer uns a seguir aos outros, não é? Há um artigo 3º, e depois há um artigo 12, cada um vem no seu sítio. Mas a verdade é que quando, no Comitê dos Direitos da Criança, nós nos reunimos pela primeira vez, ainda em 1991, foi uma das primeiras decisões. Foi, se nós olharmos para estes 54 artigos da Convenção e tentarmos ver qual é o termómetro, qual vai ser o indicador de que estamos a andar da melhor forma, estes 4 são a essência. E todos os direitos estão interligados, obviamente, e são importantes, mas estes 4 dão cor a todo o resto. E ao identificar estes 4, obviamente a intenção era dizer, a implementação da Convenção tem de ser vista à luz destes 4 princípios. E, portanto, em qualquer decisão, em qualquer política pública, em qualquer legislação, se nós quisermos aferir da conformidade e do respeito à Convenção, devemos perguntar-nos estas 4 coisas. Foram tidas em conta as opiniões da criança, têm em conta a sobrevivência, o bem-estar físico, a nutrição, a saúde da criança, ou estamos a investir no seu desenvolvimento psicológico, social, espiritual, nas habilidades e talentos que dão confiança à criança para fazer as melhores escolhas na sua vida e em lugar de se sentir constantemente dependente de outros que podem não ter o seu interesse superior em mente. O que é o melhor para a criança? Mesmo numa família que tem vários filhos, cada criança provavelmente tem uma solução diferente. Pela sua idade, pela forma como está a crescer, porque é mais ativa ou é mais tímida, ou porque sofreu um trauma enquanto os irmãos não sofreram. E, portanto, quando nós falamos no interesse superior da criança, foi intencional designar este princípio falando no singular. Nós poderíamos ter dito o interesse das crianças no mundo, era também, obviamente, relevante, mas cada criança em cada momento tem de ser tida em conta para que qualquer hipótese de conflito com os direitos dos pais, os interesses da escola, os interesses do Estado, não diluam, não atrofiem, não limitem o respeito pelo direito da criança. Isso é muito importante. Nós estamos a atravessar uma pandemia muito difícil, como sabemos todos, e eu acho que seria fundamental, na verdade, que nós nos perguntássemos na adoção das medidas que têm sido postas em prática e que são inquestionavelmente importantes e muito válidas, relevantes, necessárias e que todos apoiamos, mas até que ponto é que elas foram pensadas tendo em mente a criança? A criança nos diferentes estágios do seu desenvolvimento, a criança que vive na cidade e a criança que vive no campo, a criança que não tem computador ou que tem computador. E este crivo dos 4 princípios ajudaria governos, municípios, escolas, enfim, bairros, qualquer contexto, a tentar identificar a melhor solução para a criança. E isso também se aplica ao princípio da não discriminação. Enfim, eu já toquei na voz da criança e na sua participação, no interesse superior, no desenvolvimento e na sobrevivência da criança, mas é também importante falar na não discriminação. Obviamente que este princípio é comum a todos os tratados de direitos humanos.
portanto foi reafirmado. Mas a Convenção diz duas coisas que ninguém mais tinha dito até então. A primeira é que reconhece a responsabilidade do Estado não só em não discriminar, mas em garantir a proteção da criança contra a discriminação. Ou seja, não pode ser passivo, tem de intervir. E se houver, primeiro, tem de prevenir. Mas se houver uma situação em que a criança é discriminada, tem de restituir o direito da criança. A criança foi expulsa da escola porque seguia uma religião que não era considerada legal, ou porque vem de uma etnia que num país qualquer não é respeitada. Então o Estado tem de intervir para repor a criança na situação que lhe seria devida, se fosse respeitado o seu direito. Mas em segundo lugar, a outra novidade, a Convenção vem dizer que não pode ser discriminada a criança em razão da sua situação, mas também em razão das opiniões, das ideias políticas ou outras dos pais, dos seus representantes ou membros da sua família. E quando nós pensamos por um segundo na situação, no número ilimitado de crianças que sofreram represálias porque em ditaduras foram presas para pressionar os pais opositores políticos a abdicar das suas ideias. Nós, ou quando pensamos nos migrantes indocumentados, não é? E pensamos que toda uma família é considerada indocumentada, é expulsa, repatriada, sem se ver até que ponto o interesse superior da criança é fundamental. Nós damos conta de como esta disposição da proteção contra a discriminação é tão importante na Convenção. Portanto, são 4 princípios fundamentais, interligados, indispensáveis e que nos dão uma lente para olhar para o resto da Convenção e para a situação da infância em geral. Doutora Marta, vou passar à quarta questão, fazendo uma pequena introdução, dizendo que no ano passado a mensagem sobre a celebração dos 30 anos da Convenção sobre os Direitos da Criança, o secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou para a necessidade de cumprirmos com as promessas feitas há 3 décadas. E a doutora Marta, nessa sintonia, vem-nos alertar que um mundo livre do medo e da violência nunca ninguém é deixado para trás. É a visão ambiciosa e inspiradora da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Esta agenda dá um impulso importante à realização do direito de cada criança de crescer num ambiente seguro e acolhedor, por meio de 2 objetivos específicos. Acabar com todas as formas de violência contra as crianças, previsto no objetivo 16, na meta 16.2, assegurar que todas as crianças tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância, cuidados e educação pré-primária, previsto no ODS, no Objetivo para o Desenvolvimento Sustentável 4. Doutora Marta Santos Pais, de que forma é que os direitos da criança estão previstos, estão integrados nesta Agenda 2030? Por favor, podia partilhar connosco a sua opinião. Claro que sim. A Agenda de Desenvolvimento Sustentável, ou Agenda 2030, como diz, e como é conhecida, de facto foi uma enorme viragem, porque colocou indiscutivelmente a proteção dos direitos da criança no centro da Agenda de Desenvolvimento Global, pela primeira vez. Havia referências em preâmbulos, mais ou menos tenues e tímidos, mas desta vez a agenda, que é muito ampla e tem muitos objetivos e muitas metas, vem de forma transversal abordar a proteção dos direitos da criança. Logo de início, ao reconhecer a importância de investir na criança e de garantir respeito pela Convenção dos Direitos da Criança. Portanto, integra num texto sobre o desenvolvimento preceitos de direito internacional dos direitos humanos. Em segundo lugar, como muito bem frisou, entre os objetivos e as metas, há várias que respeitam, todas elas são relevantes para a criança, todas elas, de alguma forma, falam na situação da criança, mas há algumas que são muito precisas. Por exemplo, o apoio à primeira infância, como mencionou, ou a uma saúde, a que a criança cresça de forma saudável, quando se fala da saúde, etc.
E tem essa meta extraordinariamente importante, que foi para nós, uma grande vitória de uma negociação longa e uma mobilização muito difícil, mas que levamos a bom porto, que é o reconhecimento de que até o ano 2030 todos os Estados, não só do Sul, porque isso é outra inovação na agenda, aplica-se a todos os Estados, incluindo na Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, devem eliminar todas as formas de violência até o ano 2030. Portanto, é uma obrigação com um prazo, com um sentido de urgência e de necessidade de acelerar progressos, e obviamente implica um investimento muito forte em vários elementos, naturalmente nas políticas públicas, num sistema de dados fiáveis e objetivos, em legislação forte, etc. Tudo isto foi muito importante, mas há outra coisa que foi muito importante na construção desta agenda. A agenda foi desenvolvida de uma forma amplamente participativa. Participaram milhões de pessoas em todo o mundo, em reuniões temáticas, regionais, locais, mas também através da internet. E o que foi extraordinário é que nós alcançamos a participação de mais de 800 mil crianças. E isto é um número fantástico, de facto. Em diferentes partes do mundo. Todas elas tiveram a oportunidade de refletir, no fundo, qual é o mundo com que sonham, o que é que querem dos governos, o que é que acham que deve ser a prioridade para os governos no mundo. E o que é interessante é que crianças da Europa, da América Latina ou da Ásia, ou onde quer que estivessem, todos coincidiram em duas prioridades. Uma, a necessidade de ter uma educação de qualidade e sem violência. E a segunda, garantir que a violência fosse eliminada em todos os contextos e em todos os países. E, portanto, quando nós alcançamos a inclusão desta meta na agenda de desenvolvimento, obviamente fizemos jus à opinião, ao pedido, ao apelo das crianças, mas também não fizemos mais do que reconhecer o que era óbvio. Todos os países que tinham violência infantil estavam atrasados na perspectiva de alcançar os objetivos do desenvolvimento. Tinham maiores taxas de mortalidade infantil, de má nutrição, as crianças saíam mais rapidamente da escola, portanto, todos os indicadores, quando existe violência infantil, efetivamente eram piores em todos os países. Portanto, a mensagem vinda das crianças teve imensa força. E é muito bom ver, eu tenho de dizer isto também, que no processo de avaliação periódica que se organiza todos os anos em julho em Nova Iorque, nós temos tido a participação de crianças. No quadro do meu mandato, apoiamos isso, não tenho dúvida que as pessoas que continuam no mandato continuarão a fazer isso. E, por exemplo, este último ano, em julho, a sessão de abertura começou com as crianças, com mensagens muito veementes, muito fortes e muito irresistíveis. Portanto, isso obviamente que é muito bom. Mas claro que a violência continua a ser um enorme desafio, não é? E, portanto, nós não podemos ficar simplesmente contentes porque a agenda reconhece esta prioridade, ou porque reconhece uma meta, ou porque há indicadores acordados no mundo para medir progressos. Nós temos mesmo de investir e não há um momento a perder, de facto. Doutora Marta, agora eu vou passar para uma outra questão que tem a ver também com as crianças, como é óbvio, e também com o mundo em que as crianças também estão inseridas. Em 2016, o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas aprovou a resolução AHRC/32L20. Isto para dizer o quê? É uma resolução que tem a ver com a promoção e promoção dos direitos humanos na internet. Doutora Marta Santos Paz, nós sabemos que as crianças e os jovens têm uma forte presença a nível virtual e que a Europa está a debater uma criação de uma carta digital para fortalecer os direitos humanos no mundo digital. Doutora Marta, qual é a relevância de criarmos uma carta digital que proteja os direitos humanos? Bem, eu acho que essa questão tem dois lados. Vamos lá ver. Naturalmente que é muito importante haver uma carta dos direitos digitais fundamentais.
é importante e nós acompanhamos com muito interesse esse debate a nível da União Europeia, em que vários países têm tido uma intervenção forte, incluindo o nosso, e é muito importante reconhecer que na carta que está enfim, que se espera venha a aplicar-se muito amplamente, há direitos fundamentais que são reconhecidos, naturalmente a igualdade, para que não haja ninguém excluído do sistema, o respeito pela dignidade, o respeito pela proteção de dados pessoais, o direito de acesso à informação, para que justamente, como nós vemos acontecer em alguns países, não se limite, não se corte o acesso à internet simplesmente por motivações políticas e para controlar as populações. Portanto, há dimensões extraordinariamente importantes. Estamos todos felizes por isso. Mas uma carta digital não é necessariamente uma carta digital adequada à criança. E, portanto, esta é a segunda dimensão que eu creio que é fundamental ter em conta. Eu trabalhei muito nessa área durante o meu mandato, ao reconhecer, quando eu falava com as crianças por esse mundo fora, a primeira coisa que eles me diziam era, mas porquê que vem, por exemplo, vem a esta reunião cheia de livros, porquê que traz livros, porquê que não põe no seu site? Ou porquê que não faz um blog para nós podermos comentar? Em qualquer momento, a relação com o mundo digital era inevitável. Eu lembro-me que em determinado momento fui a um país da Ásia distante e estava com crianças de zonas extraordinariamente pobres. E fiz a pergunta a medo: bem, alguns de vocês terão um celular. Quem tem um celular? Obviamente que todos tinham um celular e para eles o celular era o pão nosso de cada dia, era o seu recreio, era o seu instrumento de acesso à escola, de falar com os amigos, de pedir informação, de aceder a instituições de proteção dos direitos da criança. E a verdade é que o que nós reconhecemos é que o mundo digital é o novo recreio infantil. E para as crianças não há diferença entre o mundo virtual e o mundo real, que nós chamamos real, porque eles não veem de facto que haja qualquer desconexão. Eles falam com os amigos na internet e falam com os amigos a sair de casa e não há um interregno ou um vazio entre estas coisas. Portanto, qualquer carta digital tem de ter em conta, a meu ver, o universo da criança. E aqui eu tenho defendido ao longo dos anos uma carta que seja inclusiva, para que ninguém justamente seja excluído. Nós sabemos que há uma enorme disparidade digital entre as crianças que vivem em zonas muito longínquas, onde a eletricidade chega com dificuldade, zonas campesinas, como aquela onde eu vivo, onde a internet não funciona sempre da mesma forma, não é verdade? Ou que não tem um computador. E não é só o facto de não terem computador ou não terem internet, é que a tentação para estas crianças é ir a um pequeno café onde existe acesso à internet, mas sem qualquer garantia de que ninguém não vai evitar intervir para seduzir a criança, para se intrometer na conversa e para pôr em risco a sua proteção. Portanto, a exclusão é, obviamente, muito importante. Uma carta inclusiva, uma carta segura. O que é que significa seguro? A primeira reação de nós, adultos, é pensar: vamos reduzir todos os riscos, as crianças não vão poder aceder a determinados websites ou a determinadas áreas. Portanto, vamos ter um sistema de censura. Ou então, vamos amedrontar a criança com todos os riscos. É um papão que está ali desconhecido na internet. E isto não funciona com as crianças, porque a verdade é que eles têm uma natural criatividade e curiosidade que nós todos tivemos a crescer, e aquilo que é fundamental é apoiar a criança a saber fazer as suas melhores escolhas e saber que há riscos, identificar os riscos. Como é que não se correm esses riscos? Mas se eles acontecerem, como é que a criança ultrapassa esse momento? A quem se dirige, a quem pede ajuda? Portanto, estas dimensões têm de ser tidas em conta para proteger a criança, por um lado, naturalmente, mas para a empoderar, para a informar, para a acompanhar. E aí eu acho que também temos de ter em conta nessa carta que obviamente a criança não vive isolada, não vive numa Torre do Marfim, embora, como sabemos, na Europa
há países onde 98% das crianças têm acesso à internet, mais de 87%, se não estou em erro, é a média europeia. Cada vez mais novos, cada vez por mais tempo, mas largamente sozinhos. Portanto, não há ninguém ali ao pé para os ajudar e para os proteger. Portanto, é importante ter isto em conta. Mas muitas vezes os pais não sabem ajudar, não entendem o que são os riscos vistos pela criança, não sabem como dedicar tempo a descobrir a internet e os websites, que podem ser perigosos ou não, com os seus filhos, para que ambos possam identificar os riscos e ambos possam identificar as soluções. Portanto, os pais têm de ser apoiados para conseguir ajudar os seus filhos. A escola tem um papel fundamental, como sabemos. As indústrias têm um papel fundamental e têm de assumir essa responsabilidade. E, obviamente, o Estado não pode ser passivo nesta área. Infelizmente, em muitos países, o Estado tem estado a olhar os desenvolvimentos, mas não necessariamente a intervir. Não para coartar as liberdades, mas para regular e para dar confiança aos utilizadores, sobretudo aos mais jovens. Portanto, é um longo caminho, mas eu creio que é fascinante e a oportunidade de fazer bem existe e nós temos bons ensinamentos para ter uma boa carta dos direitos digitais da criança. Muito obrigada, doutora Marta Santos Pais. Eu vou passar agora para a última questão e vou-lhe colocar a questão realmente com a missão mais presente na sua vida neste momento, que é o projeto Nunca Esquecer, o Programa Nacional em torno da Memória do Holocausto, é comissariado por si. Doutora Marta Santos Pais, quer partilhar connosco em que consiste este projeto, a sua importância e a sua relevância, não só para as crianças, mas para toda a população, para as escolas, para a sociedade civil, para as comunidades, para todos nós, não só os que estão diretamente envolvidos no projeto, mas todos aqueles que fazem parte da sociedade onde este projeto será inserido. Por favor, doutora Marta Paz. Eu fico muito grata pela forma como coloca a pergunta, porque é exatamente esse o espírito do programa. O programa Nunca Esquecer. Nós não, a primeira, obviamente, primeiro, o programa é promovido por uma comissão interministerial, com representação de diferentes departamentos do Estado e em aliança estreita com muitos parceiros da sociedade civil, a nível local, fundações, etc. E, obviamente, que todos somos poucos e esta aliança, a ambição é que seja o mais amplo possível e que toda a gente possa ajudar justamente no propósito que acaba de sublinhar. Qual é o primeiro objetivo? O primeiro objetivo é recordar, é evocar o passado. Infelizmente, não se fala muito em Portugal do tempo da Segunda Guerra. Ou seja, nas escolas toca-se, obviamente, aquilo que aconteceu, fala-se do período do regime nazi, fala-se um pouco do Holocausto, recorda-se, por exemplo, a história de Anne Frank e de outros importantes, infelizmente, vítimas do regime e do Holocausto. Mas não se aborda como era vista em Portugal, qual era a política externa. Nós tínhamos um estatuto de país neutro, portanto, não ativamente envolvido no conflito, mas a verdade é que as coisas passavam-se aqui ao lado, não é? Nós tínhamos milhares de refugiados a entrar no nosso país, tentando fugir ao avanço das tropas nazis. Estávamos com certeza muito alertados porque havia o perigo de que também Portugal pudesse ser invadido. Portanto, é muito importante conhecer não só o que foi o contexto do conflito e do Holocausto e do regime nazi e das suas ideias perversas, absolutamente inaceitáveis e contrárias à defesa dos direitos humanos, recordar que morreram 6 milhões de pessoas exterminadas em campos de extermínio, entre elas mais de 1 milhão de crianças, e recordar que não são números, são pessoas e cada uma com a sua história, com a sua família, e ao mesmo tempo recordar que houve muito mais vítimas, naturalmente que entre os grupos judeus de diferentes países as vítimas foram inúmeras, mas entre a população cigana, os deficientes, incluindo crianças deficientes, os opositores políticos,
Foram tantas as vítimas. Nós temos de ter isso em conta porque não podemos admitir riscos parecidos nos tempos de hoje. Portanto, primeira coisa, evocar o passado, recordar o contexto e entender qual foi a posição portuguesa, incluindo as enormes dificuldades que foram levantadas pelo regime da altura, à entrada de refugiados que tentavam encontrar um porto de abrigo. E como salvadores portugueses, entre eles Aristides Sousa Mendes, mas também outros diplomatas, homens da Igreja e outros portugueses, ajudaram decisivamente muitos milhares de pessoas a fugir. Pensamos que pelo menos 30 mil pessoas foram salvas diretamente por Aristides Sousa Mendes e os números poderão ser mais elevados. Portanto, o segundo objetivo é, de facto, homenagear o papel extraordinariamente corajoso dos salvadores portugueses, que muitas vezes sofreram consequências dramáticas na sua vida. Aristides Sousa Mendes perdeu o seu emprego, perdeu o direito à pensão, viveu na miséria, ia comer junto das organizações de apoio aos refugiados, mas para além disso, claro, houve outros portugueses que estiveram em campos de concentração que também queremos recordar. Portanto, relembrar. Mas também queremos relembrar outro dado, que foi a criação das Nações Unidas no fim da guerra, justamente para impedir o flagelo da guerra nos anos subsequentes e garantir que os fundamentos dos direitos humanos de prevenção do genocídio eram alicerces fundamentais da organização e, como sabemos, foram dos primeiros textos adotados pela Organização das Nações Unidas e, desde então, centrais para o trabalho da organização. Portanto, estes dois fatores, olhando o passado. Segunda coisa, a segunda dimensão muito importante, o programa pretende promover esta implementação de várias medidas sobre 4 pilares: o conhecimento e a investigação, apoiar a investigação nesta área, mas também centralizar a documentação que existe, tão dispersa e fragmentada, investir, como disse, na educação e na formação, e obviamente que o papel das escolas é fundamental. Amanhã, por exemplo, vai ter lugar o início de um curso infelizmente em linha, por causa enfim, das limitações que temos com a pandemia, para professores de História, justamente para refletir em conjunto sobre a melhor forma de ensinar esta matéria às crianças, não para os amedrontar, mas também para transmitir de forma construtiva, mas sem escamotear o passado, este tema. Terceira dimensão é a memória e o reconhecimento dos salvadores e, finalmente, a divulgação destas informações. Mas porquê que isto é importante? Porque, infelizmente, nos dias de hoje, nós estamos a assistir, por um lado, ao maior número, desde a Segunda Guerra, de migrantes e refugiados no mundo. E são inúmeros e são inúmeras as crianças. E, portanto, algo não está a ser feito da melhor forma, porque as pessoas não fogem não abandonam as suas terras, as suas comunidades, pelo prazer de ir para outro país, quando são forçadas pela violação dos direitos humanos, a destruição das suas casas, a extorsão, o assassinato, os desaparecimentos. Portanto, temos de pensar que o contexto político, obviamente, depende da vontade política e pode ser prevenido, não tem de ser replicado como aconteceu no passado. E isso é extraordinariamente importante. Mas, segundo risco, nós assistimos ao crescimento de uma vaga de racismo, discriminação, xenofobia, como não tínhamos visto desde a Segunda Guerra. Eu não tenho tempo para contar os detalhes, mas que a União Europeia tem feito estudos justamente sobre qual é a percepção desses riscos, e a maior parte das pessoas que se identifica com a religião judaica, de facto está amedrontada, vê-se na obrigação de emigrar, vê-se na obrigação de mudar de bairro, é vítima de ataques, é vítima de destruição dos seus bens. Portanto, nós estamos a assistir, também em Portugal, a um crescimento de mensagens que nós nunca poderíamos ter antecipado no passado recente. E, portanto, nós temos de investir para prevenir. E este recordar do passado é um alerta para o presente e para o futuro. Portanto, esse é outro grande objetivo. Como é que isto pode ser feito? O programa prevê finalizar o seu trabalho no fim do próximo ano. Mas, obviamente, esta agenda não tem limite e nós temos de continuar a investir. Por isso, como dizia, é fundamental que esta aliança que estamos a tentar consolidar
perdure na memória das pessoas, das instituições, das comunidades e tenha uma vida própria para que não deixemos correr o risco de voltar ao passado. E, em terceiro lugar, nós só podemos fazer isso com fortes alianças e, portanto, estamos a trabalhar para tentar incluir todos os atores que se queiram somar a este esforço, naturalmente no quadro das forças políticas e governamentais, mas na sociedade civil, na área académica, da educação, jurídica. E fizemos, por exemplo, há uma semana e meia, um ótimo encontro no Tribunal da Relação de Coimbra, justamente para sensibilizar a comunidade jurídica para a importância deste programa. E contamos com o apoio de todos, naturalmente. E, como disse, esta agenda não é alheia à criança e a criança estará connosco seguramente na linha da frente para prevenir estes riscos e para apoiar na construção do mundo de defesa e de salvaguarda dos direitos humanos. Doutora Marta Santos Paz, o meu enorme agradecimento em nome da Ajuda a Ajudar, e gostava de confessar que sou sua admiradora há muitos anos de todo o seu trabalho. Se eu fosse uma criança ou um adolescente, dizia que a doutora Marta Santos Paz é minha rockstar. Isso é bom, dá alguma jovialidade. Rockstar. Se eu fosse adolescente, diria isso, não é? Pronto, portanto, foi uma honra pessoal também, foi um privilégio e uma experiência muito significativa na minha vida. Muito também obrigada a nós. E também quero agradecer ao meu colega Tito de Moraes, que está do outro lado, que todos aqueles que nos estão a assistir não o veem, mas ele está sempre presente e a tornar possível a realização desta entrevista. Muito obrigada e muito obrigada a quem nos assiste. Até breve. Muito obrigada, até breve, doutora Marta Santos Paz. Obrigada, muito obrigada.